Oi, pessoal, novamente, alunos do oitavo ano. Aqui uma revisão para os alunos do nono e um conteúdo principal aí para os alunos do oitavo ano, da escola Marinalva, tá certo? Então, vamos lá. Agora nós vamos aqui falar sobre comparação de números, né? Quando nós vamos comparar números, né? Pessoal, quando nós vamos comparar dois números, né? Quando nós vamos comparar dois números, podem acontecer quatro coisas, né? Aqui no caso, comparação de números racionais. Por exemplo, eu comparo um número negativo com um positivo. Por exemplo, menos 2,5, né? Menos 2,5 é menor do que 4,5. Então aqui já tem uma regrazinha que diz o seguinte: todo número negativo é menor do que o número positivo, né? Vocês concordam com isso aí, né? Tá certo? Então aqui está a origem, aqui nós temos a origem, para cá nós temos a esquerda da origem, nós temos os números negativos, e à direita da origem nós temos os números positivos, né? Então, todos os números negativos são menores do que os números positivos, né? Qualquer número negativo é menor do que qualquer número positivo, né? Vocês concordam com isso aí, né? Lembrando uma coisa importante, pessoal. O zero, ele não é nem negativo e nem positivo, né? O zero é zero, ok? Segunda regrazinha, né? Qualquer número negativo, vamos botar aqui, menos 1,5. Qualquer número negativo é menor do que zero, perfeitamente, né? Olha, qualquer número aqui, menos 1/4, menos 1, menos 2, menos 1,5, menos 2,5, menos 3, etc. Qualquer número negativo, ele é menor do que zero, né? Então isso aqui é muito visível, né? Quem está aqui à esquerda do zero, todos os números que estão à esquerda do zero são menores do que o zero, né? Então todos os números negativos são menores do que zero. Agora nós vamos aqui fazer uma comparação quando os dois números são negativos, né? Agora aqui tem que ter uma atenção muito especial, né? Então eu vou comparar aqui, ó. Menos 2,5 está aqui, é menor do que menos 1,5. Professor, como é que eu descubro isso, né? Como é que eu descubro esse negócio aqui, né? Como é que eu sei que o menos 2,5 é menor do que 1,5? Olha só. Neste caso aqui, quando os dois números forem negativos, o maior deles será aquele que tem o menor módulo. Olha só. Eu estou comparando dois números negativos. Quem é o maior? O maior é quem tem o menor módulo. E o que é o módulo? O módulo é a distância do número até a origem. Por exemplo, a distância do número menos 1,5 até a origem é menor do que a distância do número menos 2,5 até o zero, né? Então, o que isso me diz? Me diz o seguinte, que menos 2,5 é menor do que menos 1,5. E você também pode interpretar isso aí como temperatura, né? Por exemplo, a temperatura de menos 2 graus Celsius é menor do que a temperatura de menos 1 grau Celsius, né? Se você está num lugar onde a temperatura é muito baixa, pode acreditar, a temperatura de menos 2 graus Celsius é menor do que a temperatura de menos 1 grau Celsius, ok? Agora nós vamos comparar no caso em que os dois números são positivos, né? Positivos. Por exemplo, 2,5 é maior do que 1,5. Então, quando os dois números são positivos, o maior deles, o maior é o que tem o maior módulo, ok? Então, dessa forma aqui, nós fizemos uma comparação. Então, quando você vai comparar um número, você sempre analisa aqui o número que está à esquerda
né? Você analisa o número que está à esquerda, com o número que está à direita, né? Então aqui pode acontecer 3 situações, né? O número da esquerda, ele é menor do que o número da direita, ou o número da esquerda é maior do que o número da direita, ou o número da esquerda é igual ao número da direita, né? Então, quando você vai comparar números racionais, você só tem essas 3 opções. Ou o número da esquerda é menor do que o número da direita, ou o número da esquerda é maior do que o número da direita, ou o número da esquerda é igual ao número da direita. Perfeito? Então, com isso aí, nós completamos a ideia aqui de comparação de números racionais. Ok? Então, daqui a pouco eu volto.